Olha, torcedor São Paulino, tem coisa que a gente já sentia faz tempo, mas quando vem da boca de um jogador que tá lá dentro, que viveu os dois lados, a coisa ganha outra força. Luciano, nosso camisa 10, não é de ficar fazendo média. E quando ele fala que o São Paulo de Crespo é um time completamente diferente daquele de Zubeldia, a gente entende que não era só impressão. Era fato. Era realidade. Era o que a gente via em campo. Só que agora tá escancarado. Desde que o Zubeldia saiu, muita coisa mudou. O clima, o jeito do time jogar, a confiança dos caras, a pegada dentro de campo. Com Crespo, o São Paulo parece ter reencontrado não só um estilo, mas uma identidade. E Luciano, que estava sumido, apagado, virou peça-chave de novo. E isso não é coincidência. Isso é trabalho. Isso é liberdade. Isso é treinador que entende o que tem nas mãos. Luciano deixou claro que com Zubeldia ele jogava fora da posição, fora da função, fora do que ele sabe fazer de melhor. E a gente percebia isso. Era um jogador amarrado, travado, perdido entre as linhas, sem saber se era meia, ponta ou falso 9. Agora, com Crespo, ele voltou a ser aquele cara incisivo, que aparece na área, que chega finalizando, que participa da construção com inteligência. Voltou a ser protagonista. E é isso que revolta, né, torcedor? Porque não faltava elenco. Não faltava jogador. Faltava visão, comando, um técnico que olhasse pro grupo e soubesse extrair o melhor de cada um. Crespo chegou e em poucas semanas fez mais do que meses de Zubeldia. É ou não é para ficar indignado? Luciano não deu nome aos bois diretamente, mas o recado foi claro. Ele disse que agora se sente mais confortável, que voltou a jogar onde gosta, que tá rendendo mais porque tá sendo usado do jeito certo. Isso é uma baita indireta para quem tava no comando antes. E não é só ele. Outros jogadores também cresceram demais com Crespo. Wellington, Nestor, Caleri, o time todo subiu de patamar. Zubeldia tinha boas intenções? Talvez. Mas boas intenções sem resultado e sem leitura de jogo não servem para nada. O torcedor cansou de ver um São Paulo burocrático, engessado, que não agredia ninguém. A gente era dominado em casa, amassado fora, e mesmo quando ganhava era no sofrimento. Com Crespo, o time voltou a ter coragem. Voltou a mandar no Morumbi. Voltou a dar gosto de assistir. É claro que não dá para apagar tudo que o Zubeldia fez. Teve momentos bons, principalmente defensivamente. Mas o futebol não é só defesa. É proposta, é ousadia, é saber usar o talento que você tem. E talento esse elenco tem de sobra. O que faltava era alguém que soubesse como colocar isso em prática. E Crespo tá fazendo isso. A gente lembra bem do Luciano de 2020, aquele que quase foi artilheiro do Brasileirão. Era esse cara que a gente queria ver de novo. E por culpa de escolhas erradas de comissão técnica, ele passou meses sumido. Agora voltou. Voltou com tudo. E voltou porque colocaram ele de novo no seu habitat natural, perto do gol, infiltrando, trocando passes com Caleri, com liberdade para criar. E olha, torcedor, quando um jogador resolve falar, é porque o ambiente estava ruim mesmo. Luciano podia ter deixado quieto. Podia ter falado só do presente. Mas fez questão de lembrar que com Zubeldia a coisa não fluía. E isso mostra que, mesmo dentro do elenco, o incômodo era grande. Não era só a gente nas arquibancadas. Era todo mundo. A entrevista do Luciano é quase um desabafo. E a gente entende. A torcida tá desabafando junto. Porque ver o São Paulo jogar como tá jogando agora dá esperança. Dá moral. Dá aquela sensação de que, se tiver continuidade, se mantiver esse estilo, dá para brigar por coisa grande. E não é só resultado. É postura. O time de Crespo não se encolhe. Não recua com um X0 no placar. Vai para cima. Pressiona. Corre. Luta. Com Zubeldia, era o contrário. Fazia um gol e parava de jogar. Esperava o sofrimento. Era questão de tempo até tomar empate. Com Crespo, não. A mentalidade mudou. E isso reflete no campo. Luciano também falou de treino. Disse que o time tá gostando mais da rotina. Tá mais motivado. Isso é muito sério. Porque mostra que o problema não era só tático, era também de ambiente. Jogador que não acredita no projeto, não rende. Jogador que se sente encaixado, vira outra peça. E é esse Luciano que a gente quer. Vibrante. Confiante. Participativo. Elogiar o Crespo foi uma forma de agradecer por ter sido reencontrado.
Por ter voltado a ser o cara que decide. O cara que vibra. Que bate no peito. Que sente o jogo. E o torcedor se identifica com isso. Com entrega. Com atitude. Crespo tem mérito total nisso. Ele olhou pro elenco e montou o time com o que tinha de melhor. Não inventou. Não ficou testando coisa absurda. Colocou cada um na sua função e deu liberdade para criar. Resultado: o time tá jogando bonito, tá vencendo, e tá encantando de novo. Luciano jogando do jeito certo é arma de luxo. E Crespo entendeu isso rápido. Não precisou de meses para descobrir onde o cara rende mais. E isso diferencia treinador bom de treinador mediano. A leitura de jogo, a sensibilidade, o ajuste fino. Crespo trouxe isso pro São Paulo. E a gente só tem a agradecer. O torcedor pode até ter dúvidas sobre o futuro. Mas uma coisa é certa: o presente é promissor. O São Paulo voltou a dar alegria. Voltou a empolgar. E parte disso passa por escutar os jogadores, por entender o que funciona. E, mais do que tudo, por abandonar teimosias que travavam o time. Luciano mandou a real. Sem rodeios. Mostrou que quando o atleta se sente ouvido, respeitado e bem posicionado, ele entrega. E entrega muito. E é isso que a gente quer de todos. De todo o elenco. Comprometimento e entrega. O São Paulo de hoje é mais leve, mais agressivo, mais vertical. É um time que joga com intensidade. Que busca o gol o tempo todo. Que não se contenta com pouco. E isso tem nome: Hernan Crespo. O homem que chegou e virou a chave. Não dá para esquecer o quanto o torcedor sofreu nos últimos meses. Jogo arrastado, empate em casa, derrota fora, falta de criatividade. Tudo isso virou passado. Crespo trouxe novidade. Trouxe atitude. Trouxe coragem. E quando um jogador como Luciano elogia publicamente um treinador, a gente sabe que não é só por educação. É porque a diferença é gritante. É porque a melhora é visível. É porque agora dá vontade de jogar. Dá vontade de vencer. A gente torce para que esse momento continue. Que Crespo tenha respaldo, tenha tempo, e que o elenco siga motivado. Porque se essa base for mantida, o céu é o limite. O São Paulo pode, sim, sonhar alto. Com títulos. Com protagonismo. Com estádio cheio vibrando. Luciano voltou a ser feliz. E quando um jogador tá feliz, ele contagia. Ele puxa o time. E a torcida sente isso. Crespo devolveu esse brilho. E o São Paulo voltou a brilhar. Tá aí o maior recado que um elenco pode dar. E, olha, torcedor, a gente esperou tanto por isso. Foram anos de promessas vazias, de técnicos engessados, de apostas sem sentido. Agora temos alguém que entende a grandeza do clube. Que entende a alma tricolor. Que respeita a camisa. Não tem mágica. Tem trabalho. E tem coragem. E isso é o que diferencia técnico comum de técnico que faz história. Crespo já começou a escrever a dele. E com declarações como a do Luciano, a gente vê que o caminho é esse mesmo. E a resposta Zubeldia não veio com ofensas, mas com resultados. Com atuações. Com confiança renovada. Isso é o que mais dói em quem saiu, saber que poderia ter feito diferente, mas não fez. Preferiu insistir no erro. Agora é outro tempo. Outra vibe. Outro São Paulo. E a gente tá junto. Lotando estádio. Apoiando. Porque quando o time joga com coração, com inteligência e com raça, a torcida vai junto. Sempre foi assim. E sempre será. Luciano deu o recado. Crespo entendeu a missão. E o São Paulo, finalmente, tá no caminho certo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você não vai acreditar no que o jornalista Nicola acabou de anunciar. E dessa vez, não é rumor, nem conversa de bastidor, nem especulação de empresário querendo inflar o passe do seu jogador. É informação quente, direto da fonte e com impacto enorme para o futebol brasileiro, especialmente para nós, torcedores apaixonados pelo São Paulo Futebol Clube. Segundo Nicola, Rony, sim, o mesmo Rony que fez história com a camisa do Palmeiras, está muito próximo de vestir o manto sagrado do tricolor. E não dá para esconder, a notícia caiu como uma bomba no Morumbi. Um jogador que dividiu opiniões, mas que sempre foi sinônimo de entrega, velocidade e gols decisivos. Agora, ao que tudo indica, pode ser um novo reforço de Hernan Crespo para a sequência da temporada. É claro que,
Quando se fala de uma contratação desse porte, a torcida fica em polvorosa. Rony é um nome conhecido, um jogador de peso, que já levantou taças importantes e que sabe muito bem o que é decisão. Se a diretoria realmente conseguir concretizar essa contratação, estaremos falando de um dos maiores movimentos do mercado brasileiro nos últimos anos. E mais, estaremos falando de um São Paulo que, finalmente, mostra que voltou a ser protagonista nos bastidores, nas negociações e na montagem de um elenco competitivo. Não dá para esquecer que Rony foi peça fundamental nas conquistas recentes do rival. Seja na Libertadores, na Copa do Brasil ou no Campeonato Paulista, ele sempre teve protagonismo. Com velocidade, explosão, senso de posicionamento e uma entrega absurda em campo, conquistou a torcida adversária. Mas o futebol é dinâmico, e as voltas que ele dá são impressionantes. Hoje, o mesmo jogador que foi ovacionado no Allianz Parque está muito perto de ser aplaudido no Morumbi. E isso tem um simbolismo gigantesco para o futebol paulista. O técnico Hernan Crespo, ao que tudo indica, já deu o aval para a negociação. E não seria para menos. Rony é exatamente o tipo de jogador que se encaixa como uma luva no estilo de jogo do argentino. Um atacante que pode jogar pelos lados, pelo centro, e que não se cansa de pressionar, correr, buscar a bola, marcar, finalizar. Em um time que já conta com nomes como Caleri, Luciano e Wellington Rato, a chegada de Rony pode significar uma nova engrenagem ofensiva ainda mais letal. E claro, para nós, torcedores, é impossível não se empolgar com essa possibilidade. Afinal, quantas vezes vimos grandes nomes serem especulados e acabarem em outras equipes por falta de ousadia ou planejamento? Parece que, dessa vez, a diretoria comandada por Júlio Casares está disposta a mudar essa narrativa. E se a negociação realmente se concretizar, teremos que aplaudir de pé essa movimentação ousada e certeira. Outro ponto importante a destacar é que Rony chegaria com sede de protagonismo. No Palmeiras, perdeu espaço. Lesões, mudanças táticas e a concorrência interna foram diminuindo seu tempo em campo. E um jogador com o perfil dele, que vive de intensidade e ritmo, precisa estar jogando. No São Paulo, a história seria diferente. Seria titular? Talvez. Disputaria a posição? Com certeza. Mas teria um ambiente propício para retomar o seu melhor futebol, com torcida empolgada, técnico confiante e um grupo que, aos poucos, vai ganhando forma. As redes sociais, como era de se esperar, explodiram com a notícia. Torcedores divididos, claro. Alguns celebrando, outros questionando a idade, a fase recente, o histórico no rival. Mas o que todos concordam é que seria uma contratação de impacto. E o futebol é feito disso, de nomes que despertam paixão, polêmica, discussão. Se fosse um nome qualquer, ninguém estaria debatendo tanto. Mas é Rony. E isso por si só já mostra o peso da informação. Vale lembrar que, segundo Nicola, a negociação está avançada. O jogador já teria dado sinal positivo, e agora o entrave estaria apenas na liberação por parte do clube atual. E é aí que entra a parte mais interessante da história. Há indícios de que o Palmeiras já não vê com maus olhos a saída do atacante. A comissão técnica não o considera mais indispensável, e os dirigentes querem aliviar a folha para trazer outros nomes. Ou seja, o caminho está aberto. E por falar em abrir caminho, a própria vontade do jogador pode ser decisiva. Rony teria ficado muito balançado com a proposta São Paulina. Além do projeto esportivo, há também a questão pessoal. Ele vê no São Paulo uma oportunidade de recomeçar, de virar a chave, de voltar a ser aquele atacante temido que infernizava defesas. E é bom lembrar, jogador com fome de bola é tudo o que precisamos nesse momento da temporada. O elenco do São Paulo vem se mostrando competitivo, mas sabemos que, para brigar em alto nível nas principais competições, precisamos de peças que decidam. E Rony tem esse perfil. É um cara que aparece em jogo grande, que não se esconde, que mete a cara e chama a responsabilidade. Crespo, que já provou ser um técnico ousado e que gosta de futebol ofensivo, teria à disposição mais uma arma de respeito. Além disso, há uma questão simbólica muito forte nessa negociação. Tirar um jogador do porte de Rony de um rival direto e trazê-lo para o Morumbi é um recado. É mostrar que o São Paulo voltou a incomodar, a disputar mercado, a ser visto como um destino atrativo. E isso mexe com o brio de qualquer torcedor. Estamos cansados de ver nossos adversários se reforçarem enquanto ficamos apenas assistindo. Chegou a hora de mudar esse cenário. Do ponto de vista tático, Rony pode atuar aberto pela direita, pela esquerda ou como segundo atacante. Sua versatilidade permite que Crespo monte diversas formações, variando o esquema sem perder intensidade.
Imagine um quarteto ofensivo com Rony, Wellington Rato, Lucas e Caleri. Seria um pesadelo para qualquer sistema defensivo do país. Um ataque veloz, técnico, criativo e, acima de tudo, aguerrido. E a garotada da base também pode se beneficiar com essa contratação. Jogadores como Rodriguinho, Juan, Thales e até mesmo o jovem William Gabriel poderiam aprender muito com a postura e o profissionalismo de Rony. Por mais que tenha seus altos e baixos, ninguém nega que ele é um operário da bola. Se entrega como poucos e treina com a mesma intensidade que joga. Isso contagia o elenco. A possível chegada de Rony também mostra que o São Paulo não está apenas pensando no curto prazo. Ele ainda tem lenha para queimar, e pode ser peça importante por pelo menos mais 2 temporadas. É um jogador experiente, mas com vigor físico de garoto. Um perfil que se encaixa no projeto de reformulação do elenco, que mistura juventude e experiência na dose certa. Outra questão que vem sendo comentada nos bastidores é o impacto de marketing dessa contratação. Rony tem forte apelo popular, mídia, e poderia alavancar campanhas publicitárias, ações promocionais e engajamento nas redes sociais. E isso importa, sim. Futebol moderno exige jogadores que entreguem dentro e fora de campo. E nesse aspecto, ele também pode contribuir muito. Não podemos esquecer do que representa para o torcedor ver um reforço dessa magnitude ser anunciado por um jornalista renomado como Nicola. Isso dá ainda mais credibilidade à informação. Quando é ele quem fala, a gente escuta com atenção. E dessa vez, ele não apenas anunciou, deu detalhes, contexto e apontou o momento como decisivo. Não é mais apenas um desejo, é um movimento real. A expectativa agora gira em torno dos próximos dias. Será que a diretoria vai conseguir fechar todos os detalhes e anunciar Rony oficialmente? Será que o rival vai liberar sem entraves? E como será a recepção da torcida? A ansiedade é grande, e cada minuto parece uma eternidade. Mas uma coisa é certa, se tudo der certo, o São Paulo ganha não apenas um jogador, ganha uma nova energia, um novo ânimo. E é curioso como o futebol tem dessas histórias. Quem diria, há alguns meses, que estaríamos comemorando a possível chegada de Rony. Mas é assim que o esporte é mágico. Ele nos surpreende, quebra paradigmas e desafia nossos sentimentos. O importante é que, acima de tudo, o São Paulo continue crescendo, se fortalecendo e resgatando sua grandeza. Hernan Crespo tem sido uma peça-chave nesse processo. Com sua liderança, sua leitura tática e seu espírito competitivo, está dando um novo rosto ao tricolor. E com jogadores como Rony, essa reconstrução ganha ainda mais corpo. Não é exagero dizer que o São Paulo caminha para ser novamente um dos grandes protagonistas do futebol sul-americano. E mesmo que a negociação ainda esteja em curso, é impossível não sonhar. Já nos imaginamos cantando o nome de Rony no Morumbi, comemorando gols em clássicos, vibrando com suas arrancadas e se emocionando com sua entrega. Porque torcer é isso, acreditar, sonhar, se envolver. E nós, torcedores do São Paulo, estamos mais vivos do que nunca. O jornalista Nicola, ao soltar essa bomba, reacendeu em nós algo que nunca morre, a esperança. A esperança de dias melhores, de títulos, de glórias, de noites inesquecíveis no nosso templo sagrado. E se Rony vier mesmo, que chegue com sangue nos olhos, pronto para honrar a camisa mais pesada do país. Seja bem-vindo, Rony. Que sua história no tricolor comece logo, e que seja marcada por raça, gols e conquistas. Porque aqui, no São Paulo, o passado é glorioso, o presente está sendo reconstruído, e o futuro, o futuro, promete ser ainda mais incrível. E você pode ser parte disso tudo. Agora é aguardar. O torcedor está atento, esperançoso, contando os minutos. O Morumbi, silencioso à distância, parece já sentir a vibração de um novo tempo chegando. E se esse tempo vier com o nome de Rony, que assim seja. Porque o São Paulo merece. E nós, torcedores, também. Essa pode ser a virada de chave que tanto buscamos. E o melhor de tudo, ela pode estar prestes a acontecer. Vamos, tricolor! Estamos contigo em cada passo, em cada contratação, em cada sonho que se transforma em realidade. Que venha Rony. Que venha a nova era. Que venha a nossa redenção. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.